Vamos falar um pouquinho sobre o nosso relacionamento com a nossa casa? Sabe que uma das coisas que eu mais acredito é que a nossa casa, ela tá sempre recheada de grandes paixões. Como assim? A nossa casa, ou ao menos ela deveria, né, ser assim, ela sempre está recheada por tudo aquilo que a gente ama, que a gente gosta, que a gente se identifica de alguma forma, sabe? Pra mim, sempre foi assim, sabe? Eu sempre gostei de decoração, assim, contando um pouquinho da minha história. Pra quem não me conhece, Jéssica Laine, design de interiores. Eu sempre gostei de decoração. Hoje eu trabalho com isso, ok, mas eu sempre gostei disso desde muito pequena. Desde a época que eu morava com os meus pais, tinha ali o meu quartinho. E eu sempre associei a decoração como uma forma de me expressar ali naquele ambiente. E isso sempre foi muito curioso porque o meu quarto, na época, quando eu era mais nova, ele sempre foi muito maximalista, muito expressivo, sabe? Com muita coisa acontecendo, paredes de cores diferentes. Eu já tive tecido estampado na própria parede, com muitos quadros, muitos livros, muitos objetos. O mural de inspiração, que eu ainda não falei sobre ele aqui no canal, mas eu posso trazer um vídeo só sobre o mural de inspiração, que é basicamente um mural de cortiça, onde você vai colocando ali elementos que te inspiram, que te motivam. Enfim, eu sempre tive muito isso, né? De me expressar através da decoração, de trazer elementos que eu gosto, que eu amo, que me inspiram, que me motivam e trazer ele para aquela decoração. E hoje eu tenho a minha casa, inclusive eu estou gravando esse vídeo aqui na minha casa, atrás de mim tem a minha estante, onde nela está recheada de grandes paixões. Aqui nessa estante vocês vão ver meus livros, minha coleção de garrafas da Coca-Cola, minha coleção de Funkos, meus objetos que eu trago de viagens, fotografias. Eu adoro trazer fotografias para decoração, seja em porta-retratos, mas também em quadros presos na parede, também acho super interessante. E aqui nessa estante que vocês estão vendo, tem tudo de um pouco, sabe? Não é uma estante assim setorizada, onde nela você só vai encontrar livros, nela você só vai encontrar coleções. Na verdade, você vai encontrar um pouco de tudo, sabe? Tudo que me der vontade de colocar nessa estante, eu basicamente irei colocar. Porque, novamente, como eu falei, a nossa casa ela é recheada de grandes paixões. Gente, tudo que tem aqui nessa estante e também nas outras coisas que tem aqui na minha casa, né? Mobiliários, quadros, prateleiras, tudo que eu coloco aqui em casa e tudo que eu colocava lá atrás, né, no quartinho, quando eu era mais nova, sempre foram coisas que me faziam feliz, sim, falei, né? Motiva, inspira e que de fato me fazem bem, que tem um significado para mim. Eu acho que a questão é essa. São coisas que me trazem significado, que se conectam comigo de alguma forma. É o tal do design afetivo que eu venho falando aqui há bastante tempo. Eu já fiz um vídeo só explicando o que é o design afetivo, o que é a decoração afetiva. E a minha casa, ela é basicamente a representação ideal do que é o design afetivo, porque tudo aqui tem um motivo, tudo aqui tem um significado. E eu não estou dizendo que uma casa que não possua todas as coisas, todas as decorações como significado é uma casa ruim, é uma casa errada. Nada disso, é só... Eu estou realmente conversando aqui com vocês, sabe? Realmente falando um pouquinho sobre como eu enxergo a minha casa. Não necessariamente é a única forma de se enxergar uma casa, mas é sim um pedaço muito fundamental. Também não dá para você ter uma casa toda montada, toda cenográfica, linda, maravilhosa, mas que não tem nada com significado. Não tem nenhum objeto afetivo. Os quadros, objetos, é tudo comprado em loja, às pressas, apenas para decorar e realmente não significa nada para você, sabe? O que é realmente importante é você ter uma casa que, sim, seja funcional, planejada, né, que tenha ali todas as soluções pensadas para atender a sua rotina, o seu estilo de vida, mas que nos pequenos detalhes dessa casa você vai ter esses objetos, esse design afetivo aplicado. Isso é muito, muito importante. É isso que faz a gente deixar de enxergar a nossa casa como um ambiente em que a gente mora, o ambiente em que a gente dorme, né? Realmente uma casa, um teto para morar, e passa a enxergar essa casa como um lar,
como um espaço de refúgio, um porto seguro, um lugar que não dá vontade de sair, um lugar que você tem prazer em receber as pessoas e deixar elas observarem a sua casa. É um lugar que realmente você se sente confortável, que é acolhedor, que é belo, que te inspira, que te motiva. Quando eu digo te inspira, pensa assim nos seus objetivos de vida, né? No que você quer fazer da sua vida, em questão de profissão, de metas pessoais. A sua casa, ela pode ser um enorme aliado em te fazer alcançar esses objetivos. Assim como a sua casa, ela pode ser um péssimo aliado e fazer você, enfim, esquecer as suas metas e furar dietas, por exemplo, ela pode ser um grande aliado, né? Como assim? Por exemplo, você quer, enfim, emagrecer, quer montar ali sua dieta, melhorar a saúde. Se você tem uma casa onde nela você entope de doces, que você sabe que você não consegue se controlar, você tem uma cozinha onde está tudo de fácil acesso, né, para essa alimentação não saudável, até mesmo nos elementos das cores, né? Uma cozinha que tem o excesso de vermelho, de amarelo, que são cores quentes, atrelada aos alimentos. E é o tipo de cor, né, que quando está numa cozinha faz com que você meio que coma sem perceber que está comendo, coma mesmo sem fome. Então não são cores boas para se ter numa cozinha quando você já tem essa tendência, né, a comer sem parar. E se você quer ter uma alimentação mais saudável, você já vai para uma outra paleta de cores. O verde é excelente para isso, porque o verde já te lembra essa alimentação mais saudável. E o azul também é muito bom, porque o azul não é uma cor que lembre comida. É uma cor que inibe a fome. Tudo isso que eu estou falando, tem estudos científicos que comprovam essa questão da teoria, da psicologia das cores, mas eu não vou me adentrar nisso porque não estamos fazendo um vídeo sobre cores para se aplicar numa cozinha. Se vocês querem um vídeo mais aprofundado sobre este tema, aí vocês me comentem aqui embaixo, que aí eu preparo um material mais aprofundado sobre esse tema em específico. Mas perceba como a nossa casa, ela pode tanto nos fazer furar uma dieta, mas também pode nos manter numa dieta a depender das escolhas ali para aquele espaço. Escolhas de cores, de mobiliários, de adornos. Então, se a sua meta de vida é viver viajando e você precisa de uma inspiração diária, uma motivação diária para continuar trabalhando, para juntar dinheiro, para não gastar dinheiro com coisas fúteis, coisas inúteis, você vai deixar ali na sua casa os seus objetos de viagem já feitas, fotografias de viagem já feitas. Jéssica, na verdade eu nunca viajei, como é que faz, né? Mas eu quero muito. Então você vai trazer fotografias de lugares que você quer conhecer. Imagina ali você passando pela sua casa e ver aquela fotografia do Japão, que é o seu sonho de consumo. E aí você, sempre que você passa em frente àquela fotografia, você se lembra. Eu realmente quero muito conhecer, eu não vejo a hora. É isso, eu ia pedir uma pizza hoje, mas eu não vou pedir. Vou fazer a minha comida em casa, porque eu estou aqui pela viagem no Japão. Eu vou juntar esse dinheiro, eu vou conseguir conquistar esse meu sonho. É isso, sabe? Então a nossa casa, ela tem esse poder sobre nós. Eu tenho alguns clientes lá no escritório que a gente conversa muito sobre isso, né? Para quem não sabe, eu comentei no começo que eu sou designer de interiores, a gente tem um escritório de interiores aqui no Rio. Atendemos assim o Brasil todo, tá? Eu faço projeto tanto presencial no Rio de Janeiro, mas também online para todo o Brasil, porque a gente consegue fazer esse acompanhamento à distância. E aí, conversando com alguns clientes, por exemplo, teve um casal de clientes que eles fizeram uma lua de mel, fizeram uma viagem pela Europa, um mochilão, e aí retornaram e fizeram um mural, assim, sabe o mural de inspirações que eu falei no começo? Eles fizeram o próprio mural de inspirações inspirado nessa viagem e deixaram no corredor da casa. Então, sempre que eles passam por esse corredor, eles param, ficam admirando, ficam relembrando os momentos. Então, lá no mural tem o ticket do metrô, o ingresso do museu, a passagem aérea, uma fotografia ou outra, sabe? Coisas que eles foram coletando ao longo da viagem. E olha que bacana isso, né? Que a nossa casa, ela é capaz de nos despertar memórias, de nos fazer bem mesmo, porque nada melhor do que você estar assim na sua casa, um dia banal, você não tem nada para agradecer hoje, porque foi um dia chato no trabalho, nada aconteceu, tá assim, mais uma terça-feira, que vida é essa?
Não sei. E aí você passa no seu corredor e você vê aquele mural de inspirações da sua viagem pela Europa e você começa a lembrar. Cara, foi muito legal essa viagem, eu adorei, eu me apaixonei, foi muito, muito bacana. Nossa, que dias lindos, incríveis. Não vejo a hora de voltar. Ai, a vida é muito boa. Aí você começa a pensar, você começa a ter pensamentos positivos sobre a vida novamente, entendeu? Então, aquele dia que você estava meio triste, meio cabisbaixo, sem perspectiva, e de repente você lembra de uma situação que você viveu que foi muito enriquecedora, e você fica, caraca, foi muito legal, preciso fazer isso de novo, tô com saudade, vou me planejar para fazer uma outra viagem como essa. Então, são esses detalhes, sabe? Que para mim é muito, muito importante. A gente, ao longo aí da vida, a gente sempre vai montar o nosso acervo de coisas. Isso é muito comum. Eu lembro que quando eu fui morar com meu marido, que na época ainda era meu namorado, a gente foi morar juntos, eu trouxe todas as coisas que eu tinha no meu quarto. Lembra que eu tinha um quarto super maximalista? Inclusive, eu já fiz um tour nesse quarto, mas eu tinha, sei lá, 15 anos de idade. É um vídeo, assim, que tá arquivado nesse canal, tá? Porque, apesar de eu ter voltado nele agora como um canal pro meu escritório, quando eu era mais nova eu postava alguns vídeos, assim, vlog de viagem, e tem esse tour pelo meu quarto. Tá arquivado, mas eu adoro assistir ele de vez em quando e lembrar das coisas que eu tinha, do que me fazia feliz na época, do que me inspirava na época, do que me motivava na época. E é muito curioso saber que hoje eu estou com 29 anos, então muitos anos depois, muita coisa que fazia sentido naquela época ainda faz esse sentido hoje em dia. Muita coisa que eu tinha naquela época eu tenho até hoje, porque até hoje me faz feliz. E esse é o poder do design afetivo. Muitas pessoas têm esse medo de que vão enjoar da casa, de que vão enjoar das coisas, de que nada vai ser atemporal, e aí se prendem a seguir tendência, a seguir regra de decoração, a copiar o que fulano falou, porque acredita que é dessa forma que vai conseguir uma casa temporal e que nunca vai enjoar. Errado. Na verdade, a gente não enjoa e a gente tem o nosso próprio atemporal, porque o atemporal ele é muito individual. Quando a gente fala de uma casa, de um projeto residencial, gente, não existe isso de, o quadro atemporal é aquele quadro mais clássico, com aquela moldura mais tradicional. Não. O verdadeiro atemporal, quando falamos de projetos de interiores residenciais, ele é muito particular das pessoas que moram ali dentro. Então, quando você realmente para decorar a sua casa visando os seus gostos pessoais, se conhecendo mesmo, entendendo o que você gosta, isso é o verdadeiro atemporal, porque vai se passar anos e você ainda vai se conectar com aquelas coisas. Esses meus clientes que têm esse mural de inspirações, esse mural da viagem pela Europa, esse mural da Europa é um item atemporal para eles. Eles podem estar com 60 anos, né, daqui a 60 anos, vamos supor, daqui a 60 anos, eles ainda vão olhar para esse mural e ainda vão sentir as mesmas coisas. Caraca, a nossa viagem, nossa lua de mel foi incrível, nossa, que tudo, e desde então viajamos mais ainda. E olha que bacana, né? Isso que é uma coisa temporal. E aí, voltando, né? Gente, tô me perdendo, porque eu resolvi fazer esse vídeo sem roteiro. Que eu só queria conversar com vocês um pouquinho sobre essa questão do relacionamento com a casa. Mas voltando aqui, a questão do meu quarto, que muita coisa que fazia sentido na época faz sentido até hoje. E o nosso acervo de coisas, ele vai aumentando com o tempo. Ele vai aumentando. Quando eu comecei a morar com meu marido, eu trouxe muita coisa desse quarto. Era esse assunto que eu tava lá atrás. Eu trouxe muita coisa desse quarto. Mas eu ainda sentia que eu queria mais, porque o que eu tinha era coisa de um quarto só. Ele tinha quase nada, porque ele não era da decoração, não pensava sobre isso. E aí eu falei, nossa, não, eu quero mais coisas, quero preencher minha casa com mais. Só que eu não fiz isso. Por quê? Eu acho que é muito importante a gente ter essa noção de que não adianta a gente comprar um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu digo de decoração, tá? Quadros e adornos. Eu não tô falando de mobiliar uma casa com os essenciais, né? Eletrodomésticos, mobiliários, etc. Tô falando de decoração mesmo, adornos e quadros. Não adianta a gente comprar tudo isso de uma vez só,
Porque só para preencher logo a casa, só para ter a casa montada toda de uma vez, porque alguns motivos. Você não vai conseguir o efeito do design efetivo dessa forma, porque não tem como você sair comprando coisas de uma só vez, acreditando que isso é uma decoração temporal, que isso vai dar certo, que você vai amar isso pro resto da vida. Não rola. A chance aqui é você literalmente fazer um showroom da loja de adornos na sua casa. Comprar um monte de coisa que daqui a 6 meses, 1 ano, você vai olhar e vai falar, quero trocar, não me identifico mais. É muito comum isso. Então, e não dá para acontecer isso na decoração, né? Diferente de moda, que você compra uma blusa, amanhã você enjoa, você compra outra. Na nossa casa não dá para fazer isso, porque a nossa casa a gente precisa tomar decisões mais assertivas, porque não dá pra gente mudar toda hora, né? Certo? Então tem esse caso. O outro caso é que é tão mais legal você fazer aos poucos. É tão mais legal você sentir o processo. É tão mais legal você viajar e trazer depois na mala, trazer de volta um quadro novo, um adorno novo, e chegar em casa, prender aquele quadro na parede e falar, ó, uma memória aí da minha viagem para Amsterdã. Então é muito mais legal você fazer esse processo aos poucos. E é comum, isso é normal, né? Quando a gente começa a morar sozinho, ter a nossa própria casa, seja alugada ou própria, mas eu falo, começa a realmente a ter essa questão de ser adulto mesmo, de ter a nossa própria casa, de comprar nossas próprias coisas. É comum que leve um certo tempo para você ter aquela casa completa nessa questão dos quadros e adornos. Porque ao longo da nossa vida, de toda a nossa vida adulta, nós vamos coletando coisas novas. Nosso acervo de coisas, nosso acervo do design afetivo, ele vai aumentando. Repara, por exemplo, a casa dos seus avós. A casa dos seus avós tem muito mais itens do que qualquer casa de um jovem casal. Porque seus avós, eles foram coletando as coisas ao longo dos anos e por isso a casa é mais preenchida. E a casa dos nossos avós, ela tende a ter mais esse design afetivo aplicado, porque na época deles não tinha internet. E aí não tinha essa propagação de regras de tendência, não tinha essa propagação de regras de que pode isso, não pode aquilo. Então parece que o pessoal era mais livre, sabe? Para decorar a própria casa e fazer o que bem entendia dentro dela. Realmente, né, a gente tem essa sensação que a casa dos nossos avós era mais afetiva do que casas que a gente vê hoje em dia. E a gente pode mudar isso, fazendo com que a nossa casa tenha o sentimento que a gente quer que ela tenha. O que eu quero dizer aqui, pessoal, é o seguinte. Eu acho que a gente precisa amar a nossa casa. Nós precisamos nos conectar com a nossa casa. Chega de ficar nesse negócio de, vamos ter uma casa toda montada, toda cenográfica, toda linda, maravilhosa. Aquele copia e cola do Pinterest, aquele copia e cola da Casa Vogue, aquele copia e cola do que os arquitetos, designers e outros, enfim, que falam sobre o assunto aí por aí, ficam propagando para você colocar na sua casa. Porque só pode colocar isso, a parede tem que ter somente isso, obrigado. Sabe, esse negócio de regrinha, de tendência, esquece. Focar num design mais afetivo, mais autêntico, é realmente a chave para você ter uma casa com a sua personalidade, uma casa atemporal, sabe? E isso melhora demais o seu relacionamento com a casa. O meu relacionamento com a casa, ele é tão incrível, tão especial, tão fantástico, que hoje eu sou designer de interiores, eu trabalho, eu tenho um escritório, e eu trabalho focado em projetos residenciais, projetos e consultorias residenciais. Por que residenciais? Porque eu sou apaixonada pela casa. Eu sou apaixonada em encontrar soluções para famílias que também querem estar apaixonadas pela casa. E ouvir a história de famílias e realmente criar um lar para eles. É isso que eu gosto no design de interiores, entende? Essa conexão que a gente vai criar. É essa melhora de qualidade de vida deles, daquela família que eu estou atendendo, entende? Se hoje eu tenho um relacionamento tão bom com a minha casa, é isso que eu quero que os meus clientes tenham com a casa deles, né? A minha missão realmente é que você tenha uma casa acolhedora, uma casa que te inspira, que te motiva, uma casa que não te dá vontade de sair dela, sabe? A minha missão é que você melhore a sua qualidade de vida através desse relacionamento com a sua casa. Eu quero criar o seu morar com afeto, o seu morar afetivo, sabe?
Eu vou deixar o link do nosso atendimento, WhatsApp, e-mail, aqui na descrição desse vídeo para você ir lá solicitar um orçamento, pedir mais informações. Vai na minha página do Instagram, gente, que lá eu publico todo dia, tem um vídeo novo, eu nos stories tem lá os bastidores, eu abro caixinha para a gente conversar sobre esse assunto e, enfim, tirar dúvidas aí de reforma, projeto, decoração em si. Vai lá me seguir que vocês vão gostar. Mas eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Curte ele aqui também, para eu saber. E eu te vejo no vídeo da semana que vem. Tchau, tchau!